A Akane fica muito doente, o Yamada não pensa duas vezes e vai atrás dela. E chega a tempo aí pra salvá-la, já que ela tava ali praticamente desmaiada no chão. E isso só mostra o quanto ele gosta dela. Afinal, ele não pensou duas vezes em ir atrás dela depois de saber que ela tava doente. Então chegamos naquele momento, né, em que os dois vão ter aquela certa inquietação no coração. Os sentimentos vão ficar mais confusos e não vai ter como fugir, né? Os dois vão começar a pensar mais um no outro. Até o ponto em que não vai mais dar pra esconder de fato os sentimentos e eles vão ter que avançar para o próximo nível. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e bora falar tudo o que rolou nesse episódio 9 de Yamada-kun Level 999. Fala galera, sejam bem-vindos ao TV Resenha Anime Swag. Vamos lá no episódio 9 de Yamada-kun. E cara, que legal, né, ver essa preocupação, esse cuidado que o Yamada tem em relação a Akane, né. Os sentimentos dele já estão à flor da pele e ele começa a pensar nela sem parar. O cuidado em relação a Akane aumenta, né, ele começa a ficar mais preocupado, se atentar mais aos detalhes. A gente vê enquanto ela tá ali meio perdidona e tal, procurando a máscara, vem uma bicicleta, quase atropela ele e ele na hora ali com aquele instinto protetor salva ela ali de acontecer um acidente. Então ele fica muito mais atento em relação a ela. Ele já tem esse cuidado, já é um cara bem gentil. Mas agora com a Akane, isso cresce assim numa proporção absurda, né? Porque ele tem um cuidado muito especial em relação a ela e a gente vê isso no final do episódio. Porque no momento em que a Akane liga pra Runa e fala que tá doente, cara, ele não pensa duas vezes. Ele já fica ali preocupado e vai até a casa da Akane. Ele tava passando por ali porque ele estava indo para casa dela. Então ele escuta ali um barulho, né, e vai verificar e acaba se deparando com ela ali no chão e já pega ela no colo numa cena épica por sinal, né. Então a gente vê que esse cara que não se preocupava ali com relacionamento, garotas e coisa do tipo, tá ali correndo em direção dessa garota, preocupadíssimo com ela, pensando que poderia acontecer algo. E de fato aconteceu e ele chegou para salvá-la. Isso é muito legal porque mostra, né, o quanto o Yamada gosta da Akane. Outra coisa muito importante nesse episódio foi mostrar mais da colega de sala do Yamada, porque nós temos aqui um contraste de relacionamentos, né? A gente tem a relação do Yamada com essa colega de sala e a relação dele com a Akane, e é um contraste. A gente vê como ele se relaciona com cada uma. Enquanto essa garota, ele só trata ela como uma menina lá do jogo, a Akane não. A Akane é muito mais. A Akane é o tipo de relacionamento que ele não teve com nenhuma garota na vida. Ele se abre pra ela, ele fala coisas que ele não falaria pra ninguém. Ele pensa mais nas atitudes que ele tem em relação a ela, ele se preocupa com ela, ele quer ir atrás dela. Então você pega essa atitude dele do final do episódio e muda o cenário da coisa. Vamos trocar a Akane por outro personagem da obra. Qual seria a reação, a atitude do Yamada? Com certeza seria ligar. Ele simplesmente, se ficasse preocupado, ele ia telefonar e dizer: olha, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Porque ele é um cara gentil e sim, ele tem um certo nível de preocupação também com as pessoas que ele gosta. Porém, no caso da Akane é diferente. Ele não liga pra ela, ele vai atrás dela. Porque sem perceber, né, o Yamada acaba conhecendo muito mais da Akane, né? Então ele sabe que ela é aquele tipo de pessoa que cuida muito das outras, mas que não se cuida. Então ele fica preocupado, porque com certeza a resposta que ela daria a ele no telefone seria: tá tudo bem, fica tranquilo. Porque é exatamente assim que a Akane é, né? Essa garota realmente que acaba cuidando de todo mundo, mas acaba não cuidando dela mesma, né? Acaba se preocupando demais com o sentimento alheio, mas acaba não conseguindo entender os seus próprios sentimentos. A gente vê essa confusão quando ela tá ali falando com a amiga dela, né? Ela não tá entendendo muito bem o que ela tá sentindo. Então começa até aquela coisa, aquela descoberta de sentimentos, se ela realmente gosta ou não do Yamada. Isso começa a ser colocado em pauta aqui na história. E a gente tem ali, né, a Runa ligando para a Akane porque ela tá desesperada, porque vai entrar uma nova garota. Então a gente vê mais uma vez, né, esse lance da Runa ter essa dificuldade de lidar com as outras pessoas. Então a gente vê a Runa ligando ali pra Akane, falando pra ela que vai entrar uma nova garota. E aparentemente a Akane leva de boa, até o momento em que a Runa fala, né, que essa garota é amiga do Yamada. E é uma coisa meio incomum, né? Como assim? O Yamada não tem muitas amigas e tal, né? E ele apresentar essa garota no grupo é uma coisa bem incomum. Então isso, de certa forma, mexe ali um pouquinho
com a Kanye, né? Talvez um pouquinho de ciúme, ela fala, peraí, né? Que situação meio complicada. Então ela fica se perguntando, ela fica realmente confusa em relação àquele sentimento que ela tá sentindo naquele momento. Então é legal. Por isso que eu falo, essa garota é uma boa adição pra trama, tá? Porque ela faz também o Yamada perceber o quanto ele gosta da Kanye. Então não vai ser aquela garota que veio pra atrapalhar a história. Eu sei que muita gente já tá preocupada, ai meu Deus, ela veio pra atrapalhar e não sei o que, é triângulo amoroso. E não, tá? Ela gosta do Yamada, é claro, ficou óbvio isso aqui nesse episódio. Porém a adição dela é importante pra mostrar, né, pro Yamada o quanto ele gosta da Kanye. Quando ele realmente é apaixonado por ela. Então é interessante essa edição dessa garota, né? É sempre pra esquentar as coisas, nunca pra atrapalhar, tá, gente? E aqui ela percebe claramente que o Yamada já tá gostando da Kanye, né? Porque as atitudes dele não são atitudes que ele tem no dia a dia. Ela conhece o Yamada há anos, ela acompanha ele, ela admira ele, ela é apaixonada por ele. Então ela conhece todos os detalhes do Yamada, sabe como ele se comporta no dia a dia. E essas atitudes que ele tá tendo ali em relação a Kanye são atitudes que ela nunca viu. Ou seja, é a garota que realmente tá mexendo com ele. A Kanye tá conseguindo fazer com que o Yamada tenha atitudes que ele nunca teve antes. Como, por exemplo, essa relação mais íntima que ele tem ali com a Kanye. É algo incomum pra essa garota, né? Ela nunca viu o Yamada se relacionando assim com outra pessoa. Ele tava correndo atrás da Kanye na escola. Ele tava falando o nome dela. O Yamada não se importa muito com as outras pessoas. Ele acaba não conversando com ninguém. Mas essa garota, ele demonstrava um nível de preocupação acima do normal. Então essa colega de sala dele, que gosta dele há tanto tempo, sabe como ele é dos mínimos detalhes, né? Então ver essa atitude mostra que o Yamada tem um sentimento a mais pela Kanye. E isso é demonstrado através da preocupação que ele tem em relação a ela. Ele atende o celular, fala com ela, tem uma interação mais íntima. Ele conversa ali com a Kanye de uma maneira mais natural do que qualquer outra pessoa. A Kanye consegue conversar com ele como se fosse realmente algo normal e fácil de fazer. E ela sabe muito bem que não é fácil, porque ela acompanha, como eu já falei pra vocês, ela acompanha o Yamada há muito tempo e sabe que é muito difícil conseguir manter uma conversa ali com ele, por mais que a pessoa converse muito, né? Tantas outras garotas populares tentaram conversar com ele e não conseguiram de fato, porque ele não dá a mínima. Já com a Kanye, o Yamada demonstra um nível de atenção muito acima do normal, porque essa colega de sala dele, a gente vê ali eles interagindo e tal, tem conversas muito superficiais, né? Eles tentam ali conversar com o Yamada e o Yamada simplesmente faz, ok, tá bom, ah, legal. Então, tipo, são conversas que não chegam a lugar nenhum. No máximo ele responde um sim, não. Já com a Kanye ele se sente confortável em conversar. Mesmo ele não sabendo ali muito bem lidar com aquela situação, ele se sente à vontade. Ele se sente ali interessado no que ela tá falando, né? Diferente de qualquer outra conversa que ele tem com outras pessoas. Então esse episódio é para nos mostrar esse contraste de relacionamentos, né? A relação dele ali com a colega de sala e a relação dele com a Kanye, né? Além disso, começam-se ali os questionamentos. Você gosta dele? Você gosta dela? É mostrado nesse episódio, né? Aquela mulher que trabalha com a Kanye pergunta isso pra ela, né? E essa garota, né, a colega de sala dele, pergunta isso pra ele. Ela já percebe na hora, né? As atitudes que o Yamada tá demonstrando ali é de alguém que claramente tá gostando de outra pessoa. E aí tem um detalhe, cara, que é essencial. É simples, mas é incrível. Por quê? Porque o Yamada, ele descreve duas pessoas nesse episódio. Ele descreve essa garota, né, a colega de sala dele ali, e ele descreve a Kanye. A Runa pergunta ali pro Yamada como é essa colega de sala dele, e ele simplesmente fala, ela é normal. Então ele não dá detalhes, porque ele não tá pensando muito sobre ela. Agora, quando a colega de sala dele pergunta sobre a Kanye, ele não dá uma resposta de imediato, porque ele para pra pensar na Kanye. Ao contrário da sua colega de sala, que ele simplesmente fala, ah, é normal. Porque esse é o Yamada, né, do dia a dia, que ele não quer pensar muito sobre as coisas. Agora, quando é perguntado ali sobre a Kanye, ah, como ela é, ele começa a pensar. E aí quando ele começa a pensar na Kanye, começa a aparecer várias facetas da Kanye. Então mostra o quanto ele tá pensando nela. Quando alguém tá gostando de uma outra pessoa, ele começa ali a descrever inúmeras e inúmeras qualidades. Porque ele passa a observar essa pessoa muito mais. Ele começa a observar o sorriso, ele começa a observar o olhar, ele começa a observar como essa pessoa fala, como essa pessoa interage com as outras, se ela é gentil, se ela não é. Começa a observar tudo, cara. Porque ele tá gostando dessa pessoa. Então ele começa a observar, assim, os mínimos detalhes
detalhes dessa pessoa. E é exatamente isso que acontece aqui com o Yamada. O Yamada, quando ele para ali pra pensar na Akane, ele vê ela sorrindo, ele vê ela bêbada, ele vê ela, né, cheio de energia, ele vê ela toda linda, então ele vê ela de várias maneiras ali no pensamento dele, ao ponto dele dizer o seguinte: eu não sei como dizer isso. Ou seja, ele não consegue descrever ela, né? É tanta coisa que ele imagina dela, é tantas facetas que ele conhece da Akane, que ele não consegue simplesmente responder essa pergunta com facilidade. Ele não consegue simplesmente falar assim: ah, ela é legal. Não, ela é legal, ela é gentil, ela é bonita. Então ele tem inúmeras coisas na cabeça dele pra falar da Akane. Então a maneira de simplesmente responder isso é: não sei dizer muito bem, mostrando que ele tá ali realmente apaixonado pela Akane, ele tá gostando dela, e não consegue simplesmente dar uma resposta simples ali pra colega de sala dele e dizer: ah, ela é legal só. Não, trocentas coisas na cabeça dele, ela é muitas coisas, então ele não consegue dar uma resposta simples. Então o episódio, sim, é um episódio mais simples, porém ele tem muitos detalhes aqui interessantes que a gente pode discutir e, é claro, pegar os simbolismos, referências, contrastes, paralelos e um monte de coisa que tem nesse episódio. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado de verdade aqui desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal e, é claro, ative o sininho de notificação pra não perder nada. Tem vídeo toda semana aqui no canal, além dos shorts, estão rolando aí vários shorts legais, então dá uma conferida lá também. Tem aqui as músicas do canal também pra você conferir. Então é isso, valeu, até a próxima e fui. チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。Tchauzinho.